Boa noite, estamos iniciando mais uma live no meu canal e hoje iremos abordar sobre o direito da pessoa com transtorno do espectro autista quando solicitar o BPC. Trago para vocês hoje um convidado, o advogado Dr. Aldênio Romão de Oliveira, que atua na área de direito previdenciário. E hoje nós iremos falar qual é a importância do BPC, quando é possível solicitar, quais são os critérios e também responder perguntas que vocês nos encaminharam durante a semana. Seja bem-vindo, doutor Aldênio. Muito obrigado, doutora Tamires. É um prazer estar aqui, poder contribuir para esse momento e agregar de qualquer forma para podermos trabalhar bem, discutir essa matéria, sempre deixar claro para as pessoas a importância desse assunto e fico muito feliz de ter sido convidado pela doutora. Muito obrigada também por ter aceitado o meu convite. A Lei Berenice Viana 12.764/12 institui a Política Nacional de Proteção de Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, já existiam alguns benefícios à pessoa com transtorno do espectro autista, mas a partir dessa lei foi incisivo vários outros benefícios, entre eles o BPC, devido ser considerado uma condição de deficiência. Vale ressaltar que a deficiência perpassa por toda a funcionalidade do sujeito. No caso de crianças e adolescentes, na avaliação neuropsicológica, também é investigado não somente as condições cognitivas e psicológicas, mas também o comportamento adaptativo, que diz respeito à autonomia, à independência dessa criança ou adolescente para com a idade, para com a idade escolar, para com suas atividades cotidianas, da vida diária e também no meio social. Então, a partir disso, o TEA entrou aqui nessa categoria de deficiência e, por isso, ele está incluso nessa possibilidade do BPC, que é o benefício da prestação continuada. Doutor, eu queria que você explicasse para a gente o que é o BPC. Sim, doutor, à vontade. O benefício de prestação continuada, que sua sigla se resume ao chamado BPC, ele é um benefício assistencial. Podemos sempre enfatizar a condição dele não ser um benefício previdenciário, não tem natureza contributiva, apesar de ser administrado pelo INSS, e ele veio como uma forma de poder o Estado, suprir, dar assistência a pessoas que tenham direito, no caso, pessoas deficientes, que demonstram essa condição, e pessoa idosa, que pela própria legislação também, pessoas com idade acima de 65 anos. E é um direito a qual você pode requerer quando preenche alguns requisitos. E podemos aqui trabalhar essas informações de forma bem objetiva, pois para a concessão desse benefício assistencial, você tem que preencher em regra 2 requisitos. A condição da deficiência ou a idade, e é substitutivo essa situação, pois a idade você tem que ter no mínimo 65 anos. E a deficiência não tem o critério da idade, então você tem que constatar a deficiência. Então você pode ter a idade ali de um mês, de um dia até a idade de 65 anos ou mais, dependendo da forma de concessão. E a condição da renda, ou seja, você tem que estar, conforme a interpretação da lei, em um estado de miserabilidade, que para o conceito da lei seria a renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, per capita. Então esses são os requisitos iniciais para a concessão do benefício. Existem outros critérios, subcritérios a respeito do assunto, que a gente pode trabalhar aqui conforme exemplos que foram sendo apresentados e trabalhando a condição do autismo, para identificar ela como uma condição de deficiência e assim também ter a concessão do benefício. O transtorno do espectro autista, ele se divide em 3 níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, conforme os critérios diagnósticos do DSM-5. Então, nesse caso, como a lei aqui não estabelece o critério diagnóstico do TEA, seria que, por exemplo, um autismo considerado leve, pela lei,
estaria dentro desse BPC, mesmo ele cumprindo esses critérios, ou não? Teria que ver se é um autismo mais grave para poder entrar dentro desses critérios. Boa pergunta, e eu vou contextualizar agregando mais falando sobre o BPC. A avaliação, né, do BPC vai passar por essas duas etapas. E com a concessão, lembrando, como iniciaram falando, né, com a concessão, a pessoa vai ter direito de receber um salário mínimo, né? E apesar de não ser contributivo, ou seja, não ser um benefício previdenciário, não recebe 13º. Eu sempre enfatizo isso porque é uma distinção muito grande dos benefícios previdenciários do benefício assistencial. E tratando sobre esse assunto, a pessoa que requer o benefício, ele vai passar por essas duas avaliações. E na avaliação médica, vai ser avaliado os critérios da deficiência e o grau dela. E a depender da condição da deficiência, é que vai poder se identificar a concessão ou não do benefício, por conta da deficiência. Então, essa condição de níveis da doença, do autismo, ela vai ser sim fundamental para quando o médico realizar a perícia, ter o diagnóstico preciso de até que ponto aquela deficiência dificulta a condição da vida daquela pessoa. E aí, a depender do grau, ele possa ser concedido ou não. Sempre tem que ser avaliado em cada caso. É importante ressaltar também que o transtorno do espectro autista pode vir ou não acompanhado de um comprometimento cognitivo, ou seja, uma deficiência intelectual associada ao transtorno. E isso já consideraria uma gravidade maior do que um transtorno que não tem comprometimento cognitivo. Eu gostaria de perguntar também qual é o caminho, qual é o passo a passo que um pai ou uma mãe deve fazer para dar entrada ao BPC. Sim. O requerimento desse benefício é solicitado junto ao INSS. Então, você pode, em regra, se dirigir a uma agência ou entrar em contato com eles por outros canais, como o número 135, ou pela plataforma do INSS, a plataforma digital, pelos aplicativos de celulares, até mesmo por site. E ao acessar a agência do INSS por essas formas, você vai fazer a solicitação do benefício. E no processo de solicitação, você vai se identificar, né, como requerente ou como representante do requerente e vai fazer o preenchimento de algumas informações. Então, vai desde identificar a pessoa e o seu grupo familiar e identificar outras condições também, a respeito, por exemplo, de utilização de medicamento, de fralda geriátrica ou até mesmo outro tratamento específico. Pronto, após a solicitação, o INSS vai processar esses dados e vai encaminhar para realizar as perícias. Perícia médica e perícia social, não necessariamente nessa ordem, a depender da disponibilidade da agência, né, do INSS da sua região. E aí vai ser realizado, né, na agência do INSS essas perícias. Pronto, ao concluir as perícias, o INSS ele vai ter um prazo para concluir as informações e a análise dessas perícias e aí sim conceder ou não. Essa é a primeira etapa, no momento que também possa ser decisivo para a concessão, que é o processo administrativo do INSS. Então, em média, qual é o prazo assim, da entrada hoje? Quanto tempo mais ou menos demora para essa análise ser feita e ter uma resposta, né? Se for aprovado ou não? Doutora, responder essa pergunta é um pouco difícil, porque vai depender de várias circunstâncias. E uma delas é a condição da própria disponibilidade de agenda, né, do próprio INSS, tanto dos peritos como também dos assistentes sociais. Então, ao solicitar um requerimento e você for fazer o agendamento das perícias médicas e avaliação social, vai ser disponibilizado datas. E aí, com base nessas datas, é que você vai poder compreender um pouco. Por exemplo, aqui na nossa região, eu posso tentar especular, algumas perícias estão acontecendo com a marcação de mais de 3, 4, 5 meses para frente. E somente após a conclusão dessas perícias é que vamos ter ali o resultado do benefício. Então, infelizmente, nós podemos minimamente concluir que está demorando, mas é claro, é necessário passar por todas essas etapas para a conclusão. Então, o importante é você ficar acompanhando o andamento do seu processo, pelas plataformas do INSS, pelo número 135 ou indo a uma agência. Tem uma pergunta aqui que diz assim: já tem 5 meses que espero uma visita judicial
para dar continuidade ao processo do meu filho que foi negado pelo INSS da minha cidade. Então, coloquei um advogado para agilizar e, mesmo assim, já se passou esse tempo todo e ainda não tive resposta. A pergunta é: se todos os documentos estão ok, a perícia, o laudo, comprovante de medicamentos, relatórios médicos, por que essa visita é necessária para fechar o processo? Vamos entender um pouco mais a pergunta. Como eu acabei de explicar o processo administrativo no INSS, por vezes o benefício vem negado. E é necessário você procurar uma assessoria jurídica, né, uma assistência jurídica, para ajuizar uma ação junto à Justiça Federal, requerendo então a anulação dessa decisão, no caso, reverter essa decisão, perdão. E aí você precisa ajuizar essa ação. Com o requerimento na Justiça, você terá que ser avaliado novamente aqueles critérios para a concessão. A condição médica, se for por deficiência, e a condição da renda do grupo familiar. E junto à Justiça Federal, há também essas duas etapas. No INSS, as duas perícias, esses dois momentos, são realizados na agência do INSS. Já na Justiça, a perícia sim é realizada ou na clínica do médico indicado, o perito judicial, ou na própria Justiça Federal, por vezes, ou até, e no caso da perícia social, é enviado um perito, né, até a residência da pessoa requerente. E aí essa perícia, por vezes, infelizmente, demora. Isso por conta dessa necessidade de deslocamento até a residência da pessoa, a qual vai ser analisada a condição social dela. Ou seja, além daqueles critérios já avaliados pelo INSS, pertencer ter cadastro no CAD único, a condição da renda, ele vai até lá para identificar quais são as condições sociais que ela vive. E aí, onde agora eu contextualizo. Essa situação que ela deve estar vivendo já está nessa fase. E mesmo que ela tenha tido uma resposta favorável da perícia médica e toda a documentação esteja ok, para concluir o processo é sim preciso passar por essa perícia, essa condição dessa visita. E infelizmente, a depender da condição da Justiça Federal, da disponibilidade de servidores, da realidade, da distância que ela reside do local, sim, demora, certo? Então, é solicitada a visita e aí ele tem que aguardar, infelizmente, esse período, até um pouquinho mais por conta também dessa condição que a gente entende do sistema judiciário como um todo, né? A falta de servidores, há uma demanda gigante judicial, de processos, aí acaba gerando esse desconforto. Fazer outra pergunta aqui. Se existem dois autistas irmãos, um já recebe o BPC, moram na mesma casa, o outro tem direito também ao BPC? Pronto. É possível ou um benefício bloqueia o outro? Como é que é analisado isso? Todas essas perguntas elas vão se encaixando no conteúdo que a gente já está apresentando aqui. Então eu vou sempre aproveitar as informações anteriores para facilitar essas respostas. A construção da renda per capita, que se permite a concessão então do benefício, é de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, como é que se faz esse cálculo? Se identifica o grupo familiar daquela pessoa, seja pelo CAD único ou outras formas que possam ser identificadas, e aí faz a somatória da renda dessas pessoas e depois divide por todos. E aí teremos ali a renda per capita. Para a concessão do benefício, essa renda não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Existem circunstâncias peculiares, exceções que é permitido. E neste caso, sim, é uma exceção. O fato de uma das pessoas do seu grupo familiar já receber um benefício assistencial, no caso o BPC, por idade, por deficiência, ou uma aposentadoria por idade, que tenha mais de 65 anos, uma pessoa idosa, essa renda oferida ali não é computada para fins de cálculo da renda per capita. Então, neste caso, esse segundo filho pode sim solicitar esse benefício e no momento da avaliação social, essa renda tem que ser desconsiderada. Se houver outra renda, aí ela vai ser considerada e aí possa sim ser motivo de negativo do INSS por concessão. Por esse motivo. Mas se não, não é para ser considerado.
Certo. Então quer dizer que se tiver 3 pessoas em casa, supondo, a mãe recebe um auxílio emergencial ou está desempregada, o filho autista e um pai, um padrasto que seja aposentado. Calculando essa renda, esse critério de renda, ele teria aí chance, uma possibilidade do BPC? Dependendo da condição, do valor da aposentadoria desta pessoa, dependendo de como foi concedido esse benefício, sim, certo? Como acabei de falar, alguns critérios, algumas rendas oferidas ali pelo grupo que advêm de benefícios, eles não são computados, mas a legislação deixa certo que essa renda não pode ultrapassar um salário mínimo. Então, se, por exemplo, essa pessoa, padrasto, né, seja aposentado e receba 2, 3 salários mínimos, aí, infelizmente, a renda dele é computada. Certo. E aí faz como, exemplo, são 2 salários mínimos. Pega aquela renda de 2 salários mínimos, divide para os 3, pois a esposa não tem renda, né? E aí divide para os 3, a criança também não tem, então quando fizer essa divisão, vai ultrapassar o previsto em lei e, infelizmente, a decisão do INSS, nesse caso, possivelmente vai ser desfavorável. Há, como disse, sempre algumas circunstâncias que tem que ser vistas a cada caso. Então, em um outro momento, no momento de ajuizar essa ação, com a assessoria jurídica, ele pode avaliar que sim, dentro de alguma previsão, em algum entendimento jurisprudencial, é passível de ser concedido, mas tem que ser avaliado em cada caso. Entendi. Então, essa questão da aposentadoria ou de outros benefícios só será um impedimento, digamos assim, se ultrapassar o limite da divisão, né, pelo número de membros da residência, e aí for maior do que esse 1/4 do salário mínimo, não é isso? No caso, se eles possuírem algum benefício na casa, outro benefício na casa, e está dentro daquela regra estabelecida de ser um benefício assistencial ou uma aposentadoria que não ultrapassa o salário mínimo, aí não vai ser computado, não é impedimento. Mas se na verdade for acima desse valor, aí sim vai ser computado para a renda, aí quando construir todo o processo, pode ser motivo de negativo. Certo. Então essa pergunta já responde outra que tem aqui, que é a mãe desempregada, o pai só recebe um salário mínimo e o filho é autista. Então, dependendo da gravidade do autismo, e aí existe a possibilidade, pelo menos a pessoa, né, que perguntou, pode fazer essa tentativa de dar entrada para ser analisado, né, o caso dela. Sim, é algo bem interessante, porque assim, vamos pegar esse caso em concreto. A renda do grupo familiar é um salário mínimo, que advém do pai da criança. Quando dividido para 3 pessoas, pois a esposa não tem renda e o filho também não tem, vai dar acima do valor ali de uma renda de 1/4 do salário mínimo, né? Vai dar 1/3 do salário mínimo, então ultrapassa. Se na hora da concessão não for assim identificado despesas extras que não são compensadas, não são concedidas pelo sistema, pelo SUS, pela Secretaria de Saúde, enfim, aquele benefício por esse critério aí tende a ser negado. Mas, como dito, há essa interpretação diferente quando se ajuiza essa ação. Aí quando essa condição, esse benefício é ajuizado, aí ao avaliar a situação no caso concreto, por meio da perícia social que vai ser feita na casa e ver aquele estado de miserabilidade, mesmo que ultrapasse o teto previsto na legislação, sim, há a chance de ser concedido. Certo. Vamos aqui a mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tá. A pergunta é o seguinte: meu filho não é autista, mas tem outro transtorno, o TDAH. O BPC é só para quem é autista? Ou eu posso também dar entrada ao benefício para meu filho que tem TDAH? Pois, apesar disso, tem muito gasto com medicação, tratamento e outras coisas. E como somos famílias de agricultores, não temos renda fixa, a não ser o auxílio que recebemos do governo. Pronto. A primeira condição é que
O benefício não é só concedido para quem tem o autismo, né, tem esse diagnóstico, mas sim uma pessoa que possui uma deficiência. A condição da deficiência vai ser estabelecida por meio de laudos, exames e relatórios médicos, que vai constatar aquela condição. E aí, com base nessa documentação, com base nessa situação, você vai poder requerer o benefício. Então, sim, a condição do autismo, se dependendo da circunstância que ele se encontre, do grau, né, que ela possua, possa ser concedido. Da mesma forma, esse diagnóstico do filho dela. Vai depender sempre do embasamento, da documentação que constate qual é o nível da doença, da deficiência do filho dela, e aí ela vai poder requerer. Por quê? Porque o BPC, benefício de prestação continuada, ele pode ser concedido ao deficiente ou ao idoso. E nesse caso seria ao deficiente. Quando a condição da situação familiar dela, sobreviverem da agricultura, ou seja, não possuem renda fixa, né? E aí nesse caso, por não ter essa condição de renda, eles já passariam, por assim dizer, nesse critério. Mas já nesse outro critério, ele teria que passar pela perícia social e é ela quem vai dizer se a condição do filho dela concederia ou não o benefício. Entraria ou não com essa deficiência, né, no caso. Então a gente tem outros transtornos mentais que poderiam estar dentro do critério do BPC, se for aprovado, né, se for analisado essa condição de deficiência, de vulnerabilidade social, né, e aí quem vai decidir é a perícia, que vai fazer essa visita, vai fazer a análise da documentação e tudo o que for necessário. Uma coisa que eu quero ressaltar também é sobre a avaliação neuropsicológica, que é o meu trabalho, né? Então, a avaliação neuropsicológica, como eu falei no início da live, ela também vai investigar se existe o comportamento adaptativo dentro da idade ou se está comprometido. Que aí nós estamos falando justamente sobre essa funcionalidade do indivíduo, né? Seja criança, adolescente ou adulto, certo? Então, o laudo psicológico, ele vai ser anexado no laudo médico, tá? E em outros documentos, para poder organizar essa documentação e levar para a perícia. Então, a avaliação neuropsicológica, a avaliação psicológica também é fundamental para esse processo. Não só para o diagnóstico em si, porque aí nós temos também que analisar outras comorbidades, mas também para dar entrada, né, nesse direito, né, se for um caso de um possível BPC, tá? E aí tem outras pessoas que me perguntam assim, eu não tenho como custear essa avaliação neuropsicológica, eu não tenho como custear uma consulta com o neuropediatra, eu não tenho como custear esses atendimentos para obter esse laudo. O que é que eu devo fazer? Pronto. Eu queria primeiro corroborar com as palavras que a doutora acabou de falar sobre a importância de termos esse diagnóstico da doença e com toda essa robustez de informação, porque sim, é de fundamental importância para que o benefício, quando for feita a avaliação pelo médico perito, guarnecer ele de todas as informações que ele precisa para avaliar o caso. Então sim, é importantíssimo, né? E quanto a essa condição, eu posso agregar falando da seguinte forma. É um direito da pessoa a qual esteja com comorbidade solicitar junto aos órgãos públicos exames, cirurgias, procedimentos médicos, como por exemplo consultas com especialistas para poder tratar aquela condição. E por vezes, infelizmente, recebem um não, né, como resposta a respeito dessas solicitações. E aí, por vezes, insiste, persiste, alguns acabam desistindo, infelizmente, e ficam ali sem esse suporte, por vezes ainda naquela condição, sem saber o diagnóstico, sem saber como tratar. E o que é indicado é que procure o Poder Judiciário para que você tenha aquele seu direito garantido. Um desses meios é você entrar com uma ação judicial, seja para requerer medicamentos, seja para requerer cirurgia, requerer tratamento, que foi negado pelo governo, que foi negado pelo sistema, como a gente costuma dizer. Então, é de fundamental importância. Procure uma assessoria jurídica, que ele vai lhe orientar bem melhor. Outra questão é que eu costumo também enfatizar algumas situações, dependendo de onde
você reside, você vai ter a Defensoria Pública que possa dar esse suporte, por vezes o Ministério Público possa ali também trabalhar essa condição de dar o suporte jurídico e também a assessoria jurídica particular. No caso, como eu, por ser advogado, atuo no direito previdenciário, também atuo nessa área também, solicitando ao poder público o direito à concessão de consultas, exames, cirurgias, Isso é muito importante, eu quero validar, porque é possível, né? No meu caso, que eu atendo de forma particular, porque é um serviço que os convênios não cobrem, também não tem no SUS, né? Então, muitas das vezes a prefeitura, a Secretaria de Saúde entra em contato comigo e, no caso, o custeio é deles, né? Então o meu acordo é feito diretamente com eles e aí a prefeitura providencia um transporte, traz a pessoa aqui no consultório e a gente faz o processo avaliativo. Porque se não houver o laudo, ou seja, se não houver a comprovação do diagnóstico, como é que vai dar a entrada no BPC? Como é que vai adquirir o tratamento adequado? Como é que vai cobrar esse tratamento e essa medicação se ainda o diagnóstico não foi estabelecido? Então, o primeiro passo é isso, né? Lutar pelas consultas, seja com a neuropediatra, seja com a psicóloga, seja para avaliação neuropsicológica, lutar por isso aí para depois lutar pelo tratamento adequado, pela medicação e também pelo benefício, tá? Alguma coisa, doutor, você queira acrescentar? Explicar que o benefício de prestação continuada, ele é concedido nessas condições, como a gente bem falou, também ao idoso, a pessoa acima de 65 anos, que tem aquela condição do critério da renda per capita e que é de fundamental importância você procurar um profissional para lhe assistir, porque com base na avaliação dele, com todo o embasamento jurídico que ele possui, toda a compreensão sobre o assunto que ele possui, vai lhe orientar a requerer esse benefício, certo? É de fundamental importância trabalhar guarda-se lei com essa assistência. E que estamos aqui à disposição, sempre que precisar, para poder fomentar o conhecimento sobre esse assunto, compartilhar ideias, tratar de casos. E, é claro, só agradecer também por estar participando desse momento ímpar e fico feliz novamente pelo convite. Ótimo. Eu esqueci só de uma pergunta que eu vou acrescentar aqui. Teve uma pessoa que perguntou semana passada sobre o BPC. Se você conseguir, por exemplo, pelo resto da vida, ela tem que estar acompanhando, tem que estar atualizando, tem que passar por outras perícias ao longo do tempo. Como é que é feito isso? Vamos nós. Por vezes a gente escuta falar dos tais pente finos do INSS. Por vezes eles solicitam revisões de perícia e ficam ali acompanhando todo a condição da concessão do benefício. O BPC, como falei, é um benefício que sempre vai avaliar esses critérios. E esses critérios devem ser mantidos ao passar do tempo, dos anos, pois caso esses critérios não sejam mantidos, ou seja, sobrevém uma renda maior do que a previsão legal, a condição da deficiência ela não exista mais, aí sim, nesses casos, é motivo de cancelamento do benefício. Há vezes, por exemplo, que sobreveio de forma temporária o aumento na renda, e aí, durante esse período, a tendência é o benefício ser suspenso. Então, o INSS ele sempre mantém o acompanhamento da concessão desses benefícios. E você que tem um benefício, já possui esse benefício, é de fundamental importância que você continue o seu tratamento. Até porque, em um momento futuro que você precise passar por uma nova perícia revisional, por exemplo, você vai estar ali guarnecido de documentação mostrando que ainda se mantém aquela condição e que você está em tratamento. Ok, pois nós encerramos a nossa live. Espero que tenha contribuído também para esclarecer as dúvidas de vocês. Coloco-me à disposição na contribuição desse conhecimento a pessoas que procuram também a avaliação de forma pública, tá?
E também agradeço mais uma vez a doutor Aldênio por ter aceitado o convite, né, ter tido essa disponibilidade de estar aqui conosco hoje para contribuir mais uma vez com essas dúvidas, né, com a interação com vocês e colocamos, né, ambos aqui à disposição através das nossas redes sociais que ficará aqui no vídeo, certo? Muito obrigada, tenha uma boa noite. E qualquer dúvida pode nos encaminhar pelas redes sociais. Um grande abraço a todos. Até mais. Até mais.